Meu nome é Nestor José Mostério. Eu sou o único jundiaense de uma família de 3 irmãos, né? O Leilo, o Carlos, a Rosa, e dos meus pais, né? Nestor Mostério, né? Meu xará, e Doraci Mostério, né? E eu sou o único jundiaense. E nós, basicamente, convivemos com muitos bairros aqui de Jundiaí, né? Mas por um bom tempo, e há muito tempo estou aqui dentro da Vila Ares, né? E principalmente nessa infância, nessa passagem por muitos bairros, eu sempre morei em casas com quintal, o que é mais difícil hoje, né? No quintal ele era muito propício para você praticar o lúdico, né? Praticar o lúdico para mim é aquilo que você joga no quintal da sua casa, parece que você está jogando a Champions League com muita gente, mas você está sozinho. E ali eu tinha a oportunidade de brincar de futebol, tinha a oportunidade de brincar de basquete numa cesta de lixo colocada na parede, você ficava arremessando. E outros, evidentemente, outras situações, né, de brincadeiras de criança, né? Então, se alguém me perguntar como é que foi a sua introdução na vida esportiva, né, eu diria exatamente isso, né? Foi através dessas brincadeiras, desses sonhos, desse lúdico, né? Para depois você transformar isso em realidade, né? Nós tínhamos ali o que nós chamávamos o Campo do 15, né? Campo do 15 hoje é onde é a Consan. Ali era um campo de futebol e nós nos reunimos ali. Grande parte da minha infância foi passada ali. E ali tinha os campeonatos, tinha todo um divertimento, né? E paralelamente nós tínhamos, e quando eu digo tínhamos, né, da Associação Esportiva Jundiaense, um clube que, assim, de muita convivência na época, né, com os adolescentes, né? E então eu convivi por muito tempo ali dentro da esportiva, tive muitos contatos, né, muitos amigos foram formados, né, os meus primeiros técnicos, né, exatamente com o futsal, né? Então eu fui ali muito privilegiado nessa época por estudar em vários colégios de Jundiaí, né, e por causa dessa prática esportiva. Então a partir daí começa a ter uma visão, começa a focar em algumas pessoas, né, alguns praticantes, né? E é a partir daí que eu começo, evidentemente, também a participar de alguns campeonatos já de uma magnitude maior, Federação Paulista, né? E sempre praticando principalmente os dois, que foi o futsal e o basquete. Tanto é que no futebol eu tive o prazer de participar de um dos maiores eventos esportivos, de tantos eles que eu já participei, que era a Olimpíadas do Exército. E dentro dessa Olimpíada do Exército, eu, Aguiar e Vaninho, fomos convidados, inclusive, para ser atleta profissional de futebol. E por N motivos eu não segui, né? E o Vaninho foi, inclusive, por muito tempo, né, goleiro do Paulista de Jundiaí e depois foi, evidentemente, no seu andar aí através de outros clubes, né? E nessa época chega em Jundiaí, talvez um pouco antes, né? Pouco antes chega o professor João Francisco Brás, um técnico de basquete, já era consagrado, mas contratado dentro de Jundiaí, para colocar aqui em prática um novo projeto dentro do basquete. Tínhamos equipes já, né? Mas exatamente para que esse projeto, né, tivesse realmente uma impulsão maior dentro do cenário do basquetebol. Até que chega um determinado momento e ele me diz o seguinte: ei, não vai dar para você se dedicar aos dois, você vai ser prejudicado, você vai ter que escolher um para você poder seguir, né? Eu lembro bem que uma determinada pessoa falou: não faça educação física que você vai passar fome. Mas eu tinha esse sonho de fazer realmente a educação física, ela já vinha, né, comigo, eu carregava comigo o sonho de fazer educação física. E prestei educação física na ESEF, né, na tradicional ESEF. E vou dizer uma coisa para você no dia de hoje, né? Fiz educação física, não passei fome e hoje eu inclusive colaboro com muitas instituições, né, que amenizam, né, a fome de muitas, especialmente crianças, né? Então, ao mesmo tempo que eu escutei algumas pessoas me encaminhando para o lado certo, algumas outras eu falei: não, a minha vontade, né, é tão grande que nada vai barrar, evidentemente, que eu possa ter uma vida digna, que é sempre que eu quis ter, né, uma vida digna, né, para mim, para minha família, para as pessoas que estão me rodeando, né?
Eu que já tinha estudado no Colégio Divino Salvador por um tempo, estou fazendo educação física, quando eu recebo a visita, né? E aí eu já tinha um trabalho de categorias menores, né? No Jundiaí Clube. Já tinha ali, porque como começou essa mais entrada no basquete, com a chegada de João Francisco Braz, eu ficava ali do lado, eu achava que ali era um caminho para eu aprender muito, né? E então eu pedia para ele, escuta, posso fazer o aquecimento? Ele falava, não, você é muito novo, não vai fazer aquecimento agora, né? Posso apitar? Não, apitar ainda não e tal, até que chega uma hora que ele começa a dizer, agora é hora, vou precisar sair e tal, por favor, assuma aqui o treino, né? E eu ficava ali no treino, apitava os coletivos, né? Fui me envolvendo muito cedo. E quando esse técnico precisa, evidentemente, sair do Brasil por uma proposta que ele recebe para trabalhar na Venezuela, dentro das categorias menores do Jundiaí Clube, faz uma reunião, todos os dirigentes, para saber quem que ia substituí-lo. E ele, na saída, ele pega e diz, gostaria que o Nestor ficasse no meu lugar nas categorias de base. E aí, quando eu estou dentro do Jundiaí Clube, como técnico, recebi uma proposta para sair de Jundiaí, muito jovem ainda, era muito novo, para sair de Jundiaí e ir para Bauru, no Luso Brasileiro de Bauru. Era a primeira saída e que me deixou muito apreensivo, mas era uma proposta interessante e eu aceitei. Então estava tudo certinho para eu ir dirigir as equipes de base, né, do Luso Brasileiro de Bauru. E tinha um trem que saía de Jundiaí para Bauru, era um trem, era 00:01, e eu ia pegar esse trem para eu ir embora para Bauru e ser técnico. Antes disso, né, mas no mesmo dia, estou no Bolão, no ginásio de esportes, Nicolino de Lucas, o Bolão, quando apareceu o padre Olivo Binotto, na época diretor do Colégio Divino Salvador. Ele falou, eu preciso conversar com você. Eu falei, opa, né, vamos conversar. E ele fez essa proposta para que eu pudesse vir para o Colégio Divino Salvador, entre algumas funções, eu também ser o técnico das categorias de base. E nessa passagem, então, né, a minha entrada, né, no basquete feminino, dentro do Colégio Divino Salvador, a ideia era não só manter o que já estava, né, mas a gente pegar e avançar mais, especialmente com a criação das categorias de base, no qual, dentro do masculino, a gente já estava realmente bem andado, né, por tudo que foi feito lá. E muitos títulos ali foram conquistados, né? Desde do Mini, né, até a categoria juvenil, jogos regionais, jogos abertos. Mas nós tínhamos nessa época aí 2 times que disputavam, que era evidentemente o top, né? Era o time que tinha Hortência e o time que tinha Paula. Porque a Paula, o primeiro contato meu com a Paula foi dos 12, que foi até os 18 anos. Todo esse contato que nós tivemos. E quando chegou aos 18 anos, a Paula me procura e diz, né, entre tantas perguntas feitas por ela, ela quis dizer, eu vou ser profissional de basquetebol, porque nós não éramos uma equipe profissional, né? Muito pelo contrário, nós éramos uma equipe exageradamente amadoras, né? Foi quando uma equipe da região aqui de Jundiaí apareceu com uma proposta para montar uma outra equipe, quer dizer, que se não ia poder ter nem Paula nem Hortência, que formasse uma das melhores equipes, né, para poder concorrer junto com as equipes de Paula e de Hortência. E eu levei isso para o Padre Olivo, né, e disse para ele que eu tinha isso e que eu tinha outros voos a ser alçados e assim por diante. Ele falou assim, você pode esperar, veja que interessante, você pode esperar uma semana para você dizer sim lá para eles? Eu falei, posso sim. E esperei exatamente 7 dias, até que ele me chamou e disse o seguinte, esse projeto que essa equipe que te convida vai fazer, nós temos ele no papel há um tempo e agora ele vai ser concretizado. Foi quando entra no basquete feminino a SICA. O povo jundiaense era orgulhoso da SICA. Então, com ela vem, né, e monta esse grande time, né, vai buscar de volta, porque Paula, quando sai de Jundiaí, ela pega e fala assim, o dia que Jundiaí tiver um grande patrocínio, eu volto. E foi assim, instantâneo. Quando conseguiu o patrocínio da SICA, a Paula voltou outra vez. Foi a partir daí que o bolão começa, né, a ter a sua lotação completa com os nossos jogos. E quando jogava Paula e Hortência, eu lembro bem, né, Paula e Hortência era, né, o Divino SICA, né, com outro time que na época
a Hortência jogava, né? Que com certeza as portas do bolão eram fechadas porque a lotação máxima tinha acontecido. Tanto é que mais para frente um pouco, alguns telões tinham que ser colocados para fora, né? Porque não tinha mais a segurança, a polícia vinha, fechava as portas e não podia entrar mais, né? Interessante, né? O almoço dessas meninas, o almoço, a refeição era feito dentro do restaurante da SICA. As compras, né? As meninas se encontravam dentro de uma Copersica. Então você imagina aquele povo, né? Vendo elas fazendo lá as compras das suas manutenções diárias, né? Então tudo isso envolveu muito o basquete feminino dentro de Jundiaí, né? E aí continua. A saída, né, da SICA por uma situação estratégica, né, de muita inteligência, né, a entrada de outros, tanto é que a saída da SICA ela deixa preparada, tudo certinho para a entrada da Perdigão, né? Entra a Perdigão e continua com essa manutenção, né? Então aí entre SICA e Perdigão nós tivemos os títulos brasileiros, aliás foi a primeira vez que um time que não tinha nem Paula e nem Hortência, que foi a proposta, ser campeão brasileiro. Então, quando isso acontece, campeão brasileiro, não tinha nesse time nem a Paula nem a Hortência. E foi uma das primeiras vezes que isso passou a acontecer nessa geração, evidentemente, quando elas apareceram. E aí começa a surgir de uma maneira mais forte, não que apareceu nessa época, de maneira mais forte, um outro nome, que é o nome da Janete. E mais uma vez, alicerçado, a base de tudo isso ainda feito com muitas jogadoras do time do Padre. Mas o que me chamou muita atenção, o que realmente mexeu muito comigo, foi quando nós representamos o Brasil numa participação interclubes na China, Taiwan, né? E nós fomos o terceiro lugar do mundo, né? Com essa participação de Estados Unidos, né? Canadá, alguns até formando seleções realmente. Nós fomos com um time de Jundiaí, né? E nós chegamos ali a ser o terceiro lugar do mundo nesse campeonato, Copa William Jones, né? Então essa é uma das composições, né? Mas quando eu ganhei pela primeira vez os Jogos Regionais, eu também fiquei muito satisfeito, né? Fiquei muito feliz. O Campeonato Brasileiro também, né? Vários, né? Campeão Pan-Americano. Não teria conseguido nada do que eu consegui se não fosse a minha família. Desse entender já explicado, dessas minhas ausências, principalmente, né, da convivência com a esposa, com os filhos, num momento importantíssimo que eles precisam da convivência dos pais. O esporte é como a vida, ele não é nem bom nem ruim, depende do que você vai depositar nele. O que você depositar, você vai ter o retorno. Então o esporte para mim, ele sempre fez parte da minha vida, no qual eu sou muito agradecido, né? Com certeza.